Oi, boa noite, a paz, tudo bem? Bom ter vocês aqui. A gente já vai iniciar agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito, pelo que é nas nossas vidas. Que bom, né? Que nós estamos mais um sábado juntos para poder conversar, bater um papo. E é isso que é legal. Elas falam, entrando aqui mais um sábado para a gente poder juntas e juntos, né? Porque os homens também são bem-vindos. Bater esse papo gostoso, contraído. O gostoso é a gente estar juntos mesmo, né? Trazendo alegria, podendo bater um papo bem agradável. Oi, Márcia, Mana, Vilma, o pastor Flávio, seja bem-vindo. Que bom ter vocês aqui. É muito legal, né? Como eu sempre falo, meu Deus, já passou uma semana, né? Amém, a sua também, Márcia. Uma semana e a gente aqui de novo, né? Como passa rápido, né? Mas isso é bom porque a gente sabe que a gente fica aguardando na expectativa de conversar mais um pouquinho. E todo sábado eu fico nessa ansiedade, né? Da gente poder bater esse papo. E o meu objetivo, o objetivo do canal Palavra Falada é abençoar a vida de vocês, né? Com palavras de incentivo, de alegria, de paz, né? E a nossa alegria sempre é essa, o nosso objetivo é esse, apenas abençoar, né? E eu tenho certeza que vocês também abençoam as nossas vidas, né? Tendo um bate-papo, quando vocês curtem lá ou falam uma palavra de incentivo, vocês estão nos abençoando. Então eu agradeço por vocês nos acompanharem, por estarem nas páginas, né? E divulgando. Então muito obrigada mesmo. Eu sempre inicio o Palavra Falada, ou Elas Falam, com uma dica, né? E a semana passada eu dei a dica lá de organização e a dica hoje é de limpeza. Meu Deus, Valéria, elas falam, vamos falar de limpeza. Pois é, mas quando a limpeza ela faz parte da vida. E é necessário limpar sempre, né? E não é apenas a limpeza no ambiente. Claro que também é necessário. Um banheiro limpo, você não vai ter doença, né? Uma casa limpa vai estar agradável. Mas eu não vim falar só dessa limpeza. Eu vim falar da limpeza do coração, da alma, né? Então é necessário a gente fazer essa limpeza. Você tirar um tempo, analisar o que está sujo aí na sua vida, o que está atrapalhando, né? O que é necessário você jogar fora. Vai ajuntando sentimentos, vai ajuntando situações na sua vida que não é legal. Então, assim, a minha dica é essa: faça a limpeza. Faça a limpeza do seu coração, faça a limpeza exatamente da sua alma, os seus sentimentos. E assim, falando, né, mais claro, quem que mora em nós? O Espírito Santo. E ele precisa de uma casa limpa, uma casa agradável, uma casa onde ele possa se sentir bem, se sentir confortável. Então, a minha dica, fica a dica, limpe a casa, limpe a sua vida, limpe a sua alma, né? O limpar é clarear, limpar é apagar e limpar é peneirar. Então tudo que entra, todas as informações que entram na sua vida, peneira e veja aí o que é bom, o que deve ser retido, né, jogado fora, e o que deve ser retido para abençoar e ser bênção na sua vida, tá bom? Então fica aí a dica, a limpeza. E eu vou trazer essa música que fala exatamente isso, que é a música. Vocês vão comigo? Tá bom? A música é aquela da. A casa é sua. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ô Senhor, o Senhor é bem-vindo essa noite. A casa é a sua vida. Então você precisa se esvaziar. Você precisa tirar tudo que está sujo aí. Faça a limpeza. Tira, limpa as coisas que tá aí atrapalhando
o Senhor se sentir confortável em sua vida. Ô Senhor, sopra o seu vento nessa noite, para que as pessoas sintam a tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, vem reinar aqui no meu bate-papo com a Vanessa, que o Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Nós queremos ouvir o Senhor, então limpe a sua casa para você poder ouvir. Vai falando agora, Senhor, eu quero sentir a tua presença na minha vida. Faça isso, faça isso. Ah, Senhor, o Senhor é bem-vindo, aleluia. A casa é sua, glórias ao teu nome. Nós deixamos ela para você. Entra, Senhor, seja bem-vindo. Nós queremos limpar, fazer essa limpeza para o Senhor poder se sentir bem. Aleluia. Nós deixamos essa casa limpa para você, Espírito Santo. Vem fazer morada. Aleluia. Sinta aí a presença do Espírito Santo. Nós deixamos ela para você. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Para o quê? Para o Senhor aparecer e se sentir bem. Aleluia. Nós deixamos ela para você. Aleluia, Senhor. Aleluia. Que Ele apareça e a gente diminua. Tire aí a sujeira para que Ele cresça na sua vida. Enche as nossas vidas, Senhor, enche, em nome de Jesus. Oh, Senhor Deus, nós te amamos, glórias ao teu nome, obrigada. Essa é a minha dica, para que o Senhor tenha morada na sua vida, tá certo? Eu vou bater um papo hoje com a Vanessa Chaves, ela é escritora e também é palestrante, né? E é uma alegria muito grande a Vanessa aceitar esse convite e estar aqui com a gente. Então eu vou chamar ela aqui agora. Vamos ver, Vanessa. Opa, peraí, gente. Tô chamando a Vanessa aqui. Aqui achei a Vanessa. Vanessa, muito obrigada. Vanessa? Vanessa tá entrando. Vamos ver mais um pouquinho. A Vanessa, ela, como eu falei, ela escreveu o livro Caminhos do Perdão. E ela vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como ela chegou até a escrever, qual foi esse passo, né? Para ela poder chegar a escrever um livro para abençoar vidas, né? E então eu estou aguardando a Vanessa entrar para a gente poder conversar um pouquinho. Vamos ver, Vanessa. Tô Tudo bem? travando. Vocês estão me vendo perfeito? Vendo? Sim? Eu vou chamar de novo a Vanessa, vamos ver. Peraí. Aqui. Estou aguardando. Vamos ver se agora ela entra. Eu só estou perguntando de mim para saber se é a minha internet. Acredito que seja dela, né? Ela está tentando aqui se conectar, vamos ver. Olá, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos ver. Eu vou... Espera só um pouquinho, gente. Oi. Espera aí que eu... Vou fazer o contrário, vou mandar o convite para você. Vamos tentar. O Marcelo está dando uma ideia aqui. Ô, Vanessa, faz o convite para mim. Vamos ver se eu aceito você. Vamos fazer ao contrário. Tá? No canal Palavra Falada, claro, né? Vamos ver se a Vanessa me chamando a gente consegue. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui enquanto isso. Aleluia, né? Muito bom ouvir essa música. Muito gostoso, vamos ver. Aí eu coloco aqui. Aceito, peraí, gente.
Não deu certo. Acho que eu acabei mandando a chamada de novo. Vamos ver se agora vai. Não entra? Será que você Eu põe no achava que 4G? você está no próprio. Não é isso? Espera aí, vamos ver. Não tá dando, né? Vanessa, ela está conseguindo me ver e conversar comigo pelo... Perfeito, Vanessa, só não está conectando mesmo porque eu não estou te ouvindo também, né? O Marcelo está dando ideia, Vanessa, de você tentar entrar pelo seu esposo. Oi, Cris, Helena, sejam bem-vindas. Você tentar entrar pelo pastor. Aqui, ó. Quando eu faço aqui, eu clico aqui na... Vou mandar de novo. Marcelo, quando ela... Só um minutinho, gente. Quando ela manda para mim, é só eu clicar em cima, não é isso? Não foi. Vamos ver. Alô? Agora foi de novo. Mas lá não entrou. Oi, Vanessa. Oi, Valéria, está me ouvindo? Te ouvindo sim, vendo não. Não... Por que a imagem não está vindo, será? Será que você não quer tentar pelo pastor? Pelo celular dele? De repente... Espera só um instante. Só um minutinho. Espera um pouquinho. Será bênção a nossa conversa. Será bênção. Ô, Glória. Eu mando por ela vai mandar aqui? Né, Márcia? Mistério. Não, então, eu ia mandar, mas eu tô esperando ver se ela ia me mandar, entendeu? Então. Aqui, ó. Aí eu clico aqui, não é isso? Não é isso? Mas não vai, aí eu tenho que clicar aqui de novo, entendeu? Não, aí não entra. Vamos tentando, gente. Espera só um minutinho. Não. Eu tô te ouvindo, Vanessa, só não tô te vendo. Tá, eu vou trocar aqui o celular, então. Não sei o que houve, menina, porque que não tá aparecendo imagem. Você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo perfeitamente. Tá. Eu vou entrar aqui pelo Insta do Flávio, então, tá bom? Para ver se a gente consegue conectar. Só um instantinho, Valéria. Combinado. Tá bom. Vamos lá, gente. Vamos ouvindo enquanto isso. A gente sabe que essas coisas, né, acontecem. E a gente tenta fazer de tudo, mas não depende da gente, né? A internet não tá rolando. Mas... Isso, pastor. Ok. Eu vou tentar aqui te chamar. Peraí. Vamos ver, né? Não pode participar? Vamos ver. Por que eu cliquei aqui, né? Aqui? As perguntas. Vocês querem me ver, né? A verdade é essa. Vocês querem ficar me vendo. Peraí, gente, não tá rolando. Aqui, vamos ver. Vamos ver agora. Estamos aguardando, vamos ver quando o pastor entra. Aê! Aê!
Até que bom! Glória a enfim. Deus! Até que Aí sim, enfim. né? É assim mesmo, né? O que eu tô falando aqui. A internet, às vezes, acontece essas coisas, né? Ela dá o baile na gente. Mas Engraçado que que a gente bom está que deu. usando a mesma internet, né? Pois é, acontece, Ai, né? Essas tá me coisas. ouvindo bem, Muito Valéria? obrigada por você aceitar o convite. Que legal ter você aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, Ah, viu? A imagina, eu que gente agradeço. encheu Eu que nosso agradeço o coração, porque convite. é um assunto muito que toca na nossa vida, né? Algo que a gente sempre conversa aqui, eu e o Marcelo, Marcelo, meu esposo. Então quando a gente viu, né? Nossa, vamos chamá-la para ver se dá certo, porque é uma bênção mesmo conversar e aprender um pouco mais sobre o perdão, né? Então, desde já eu agradeço, tá? Por você estar por aqui com a gente. Ô, Vanessa, Amém. me fala um pouquinho, né, sobre você. Você é daqui de São Paulo? Eu sou de São José dos Campos, né, no estado de São Paulo. Já moro aqui há alguns anos, né? Aqui sou membro da Igreja da Cidade já há 12 anos, né? Aqui que eu comecei a minha jornada cristã, né? Sou casada com o Flávio, que é esse Ele já Instagram que eu era tô pastor usando. quando vocês casaram-se? Ele foi Quando vocês ordenado casaram? logo em seguida que a gente se casou, ele já foi ordenado já. E Que aí a nossa legal, filha também já nasceu alguns meses depois, a Rebeca, ela tem 6 anos, que então lindo. a gente já está aqui já há alguns anos. O Flávio mais tempo que eu em São Paulo e eu há 12 anos mais ou menos aqui, em São José dos Nossa, Campos. um bom tempo. Mas você nasceu em São Paulo mesmo, capital. Não, eu nasci no Paraná. Olha Eu só. sou, eu sou do Paraná e aí, né, mudei algumas vezes de estado, de cidade e acabei chegando aqui em São José. Deus me trouxe para cá. É o lugar, né? Ele escolheu você e a Isso, gente viu tanto que você prosperou, né? Ao ponto de escrever um livro, né? Então, aham, você tem um propósito em todas as coisas, né? Muito legal isso, né? amém, Ô, Vanessa, isso. e nesse tempo você formou no quê? Assim, você tem formação, graduação, especialização? Qual que é a sua formação? Então, eu sou formada em teologia, né? E sou pós-graduada em liderança e coaching na gestão de pessoas. Então, Ah, acabei que ficando legal! ali, fiquei ali mesmo na área de gente, igual de gente. E estudei teologia, né? Não estudei assim um curso, né, administração, engenharia, fiquei ali na teologia mesmo. Muito legal. E foi assim pelo fato da convivência que ardeu no seu coração, ou você sempre teve vontade mesmo de fazer teologia? Não, isso aconteceu mediante, foram tantos acontecimentos, e aí acabei me envolvendo no ministério de uma forma muito intensa. Meu marido já era pastor, então de um jeito ou de outro eu estava ali servindo junto com ele, né? A gente já pastoreou 3 igrejas diferentes, né? Então não tinha Todas como. ligadas à igreja da cidade. Isso, todas eram extensões, né? Igrejas da cidade em Pindamonhangaba, igreja da cidade em Jambeiro, e a gente também liderou por um tempo igreja da cidade em Duque de Caxias. A gente ficou um ano lá, então foi uma experiência bem bacana. Agora a gente está em São José, vivendo um tempo mais sabático, mais de descanso, mais repensando um pouquinho algumas questões. Então a gente está aí resolvendo nosso destino, nosso Necessário também, né? futuro. Sim. E Necessário, também né? o período que a gente está vivendo também é bem propício para isso, né? Para repensar, para amadurecer ideias, para trazer mesmo para o coração e levar em oração o que a gente está buscando, né? Eu estava falando aqui no início, né? Fazer essa limpeza, né? Muitas coisas vão Isso, ficando, a gente precisa fazer uma reestruturação, né? Dos isso, pensamentos, né? A fé não muda, mas muitas coisas vão mudando na nossa vida, né? E é necessário realmente fazer essa pausa, né? isso. Eu acho Vanessa, importante, né? quando Ajuda. que você sentiu no seu coração assim a vontade de escrever um livro? Você sempre teve paixão por leitura, sempre gostou assim? Como que ardeu isso no seu coração?
Eu sempre tive muita desenvoltura para falar em público, na faculdade, né, nos cursos, mas eu não achava que eu iria por esse caminho, até porque eu ainda não tinha essa vivência, né, cristã, ainda não tinha essa experiência com Jesus. Isso quando eu era mais nova, no colégio, né? Então eu sempre tive facilidade para falar, para me comunicar. Então, escrever nunca foi uma coisa que passou pela minha cabeça. A ideia mesmo de escrever veio por causa da minha experiência. Né? O que aconteceu, Valéria? Eu vivi uma experiência muito forte sobre esse assunto que a gente vai falar, que é o perdão. Então, o perdão, ele revolucionou a minha vida, né? De todas as formas que você puder imaginar. Então, transformou mesmo a minha história. Foi algo que foi transformando o seu coração, sua mente. Isso, a maneira como eu me relacionava comigo, como eu me relacionava com Deus e com as pessoas, mudou completamente. Então eu consegui sair de um contexto de negatividade para um contexto de muita positividade, de muitas coisas boas, né? E, então, o que aconteceu? Quando as pessoas na igreja, elas conheceram a minha história, né? Porque a igreja sempre tem aquela coisa do testemunho, né? Ah, o testemunho Sim, da irmã, da fulana, não sei o quê, né? E então a nossa igreja, ela tinha sempre um momento durante a celebração que a gente, que todo domingo uma pessoa contava um testemunho. E um dos domingos eu contei meu testemunho de como eu perdoei meu pai. E aí, quando eu contei esse testemunho, foi quando aconteceu, assim, uma explosão, assim, sabe? Porque daí as pessoas acharam muito intenso, elas se identificaram demais com a minha história. E então elas começaram a me procurar para pedir ajuda sobre esse assunto, como fazer, a pedir conselhos. Vanessa, eu estou vivendo essa experiência e tal, me ajuda, não sei o que lá. E aí, nesse contexto, Valéria, eu comecei a perceber que tinha muitos equívocos em relação ao perdão. Coisas que as pessoas falavam e sentiam como se fosse perdão, na verdade não estava relacionada na essência verdadeira do perdão. Uhum. E aí foi quando eu senti de Deus assim, poxa vida, talvez se eu escrevesse a minha experiência de uma maneira como realmente foi na prática, rasgando mesmo o coração, dizendo assim, com todas as letras o que a gente sente, sem vergonha, sem medo, talvez as pessoas consigam compreender o perdão verdadeiro, não o perdão só na teoria, mas na prática. Sim. Então a ideia do livro veio daí. Sabe, o livro veio desse contexto, de ter que realmente... Realmente, é algo que as pessoas... É muito assim falado, mas existe muitas dúvidas, né? Sim. Perdão você esquece, o perdão não esquece, o perdão é fácil, para outras pessoas não é. Ah, você consegue conversar com a pessoa, outros falam que não dá. Então, realmente algo que, pela sua experiência, se torna mais fácil as pessoas entenderem, né? O que você viveu e isso passar para as pessoas. Eu acho que a minha experiência, ela se torna um exemplo de que, olha, pode ser difícil, mas não é impossível, né? Em todos os aspectos possíveis que a gente puder imaginar do perdão. Né? Então, algumas pessoas, elas, principalmente na igreja, nós que somos cristãos, a gente vê muito o perdão como assim algo, uma ordenança de Deus, e realmente Deus quer que a gente perdoe, né? Existe uma condição para que nós sejamos perdoados por Deus, que é também perdoar o próximo, né? Mas eu não acredito que o perdão deva ser vivido como algo na obrigação. Não, você tem que sentir no seu coração tem que bater ali no mesmo pulsar de Deus, e o seu ofensor, ele tem que sentir que aquele perdão é verdadeiro, não uma obrigação, sabe? Eu sinto isso no meu coração. Uma obrigação... É isso que você falou, não é algo que se torna natural, é um peso para a pessoa. Aí eu tenho que perdoar, né? Para eu ser abençoado. E aí acaba não sendo natural aquilo para a pessoa. Não, e às vezes não é nem a questão... Né? E às vezes não é nem a questão de ser natural, sabe, Valéria? É a questão de ser verdadeiro. Às vezes você diz com a sua boca, eu perdoei, porque Deus disse, perdoei. Deus falou que tem que perdoar, então eu perdoei, né? Fazer o quê? Mas só que isso não transformou o seu coração, os seus sentimentos.
essa fala não transformou o que você está sentindo. O que você está sentindo, as amarguras, os rancores, eles continuam se manifestando dentro de você, entendeu? Então a grande questão do perdão é que ele precisa provocar transformação do que nós sentimos. Nós precisamos transformar raiva, rancor, ódio em amor, entendeu? Mudar o sentimento, mudar completamente o sentimento. Se não houver essa mudança, realmente o perdão não aconteceu. Eu acho que a pessoa acaba mentindo para ela mesma. Vai como se Sim. estivesse escondendo embaixo, né, do tapete os sentimentos dela e vivendo algo quando não é verdadeiro, né? Vivendo algo Isso. só porque é falado que tem que ser perdoado, né? Tem que ser existir o perdão, né? Ô, Vanessa, e o nome do seu livro é Caminhos para o Perdão, não é isso? Não, é Caminhos do Perdão. A jornada do perdão, isso. Caminhos do perdão, a jornada... Isso, Caminhos do Perdão, a jornada da esperança em meio à dor. Porque, realmente, o perdão, ele traz uma jornada de esperança. E você realmente vai alimentando essa esperança diariamente, de que você vai chegar lá. E é muito dolorido. É um percurso bem dolorido, né? E ele foi difícil. Lançado quando? Em 2017, em agosto de 2017, eu lancei o livro pela editora Inspire, né? Foi uma parceria muito gostosa. Eu tive a pastora Leila como a minha leitora beta, né? Que a gente chama, aquela leitora assim. Ela foi a primeira pessoa que leu o livro e ela ficou realmente muito tocada e incentivou e feedback, né? Isso, aquele feedback que a gente precisa, né? Então ela ficou muito tocada. Ela é psicóloga também, a pastora Leila, né? Então ela me motivou muito, me inspirou, me incentivou, me ajudou também em relação à editora, para o contato, tudo, sabe? Então, aí a gente enviou... Do pastor Carlito? Isso, minha líder, né? Legal. Minha mentora, minha mãe espiritual, é uma querida mesmo, que me ajuda muito. E aí a gente enviou o manuscrito... Quando você pensou em escrever o livro, já foi direto com essa editora ou você pensou em tentar ir em outra editora ou não? Já foi realmente para essa editora? Não, já foi direto com a editora Inspire, que é também a editora aqui da Igreja da Cidade, também, que já tem o vínculo, né, também. Então, já foi direto com a editora Inspire, porque como eu vivi toda essa transformação aqui na Igreja da Cidade, que foi mesmo a ferramenta de Deus para trazer toda essa cura para minha vida, né, e tudo, os meus pastores foram extremamente importantes nessa jornada também. Então, nada como honrar a nossa casa, né, e fazer o lançamento por aqui também. Então, em nenhum momento eu pensei em procurar outro lugar. Fiquei realmente aqui, né, centralizada aqui. Muito bom. Ainda mais tendo esse apoio, né, da Leila, né, pastora Leila. Isso. E assim, o perdão em si, o que ele é para você? É difícil, né? Olha, Valéria, explicar em palavras. Eu vou dizer para você assim, resumidamente, assim, o que eu penso. Eu acredito que o perdão ele seja o resultado de uma decisão muito difícil que a gente toma diante de sentimentos muito nocivos, muito negativos, como a raiva, como a mágoa, o desejo de vingança, quando a gente é de alguma maneira confrontado, afrontado, ou ofendido, ou agredido, ou lesado de alguma maneira, né? Então, é uma decisão que a gente toma diante desses sentimentos que nós sentimos quando nós passamos por essas situações, né? Então, é reconhecer mesmo que alguém cometeu uma ofensa contra você e você realmente decide que aquela afronta ela não vai te atingir dessa maneira tão forte que vai realmente apagar a sua vida, vai realmente transformar negativamente a sua vida. Então você decide não retribuir a ofensa com rancor, com mágoa ou com vingança, ou enfim, retribuir de alguma forma negativa essa pessoa. Pelo contrário, você decide pelo perdão e deixar ela livre. Eu costumo dizer muito assim, né, Vanessa, que a pessoa que recebeu a ofensa, ela fica magoada, aquilo vai crescendo dentro dela, né? Ela não perdoa. E a outra pessoa que ofendeu, ela vai vivendo. Exatamente. Às vezes ela nem sabe que ela ofendeu e vai vivendo. E a pessoa, ela para naquilo ali.
A vida dela Isso. parece que dá um bloqueio e ela fica presa naquilo ali, né? Então, na É, verdade, a pessoa que não perdoa, ela própria está se machucando também, né? Ela está isso. permitindo que aquilo cresça nela e não sai daquilo, né? Fica ali remoendo, fica pensando, é algo Exatamente. muito. E aí a gente sabe, a gente que tem a fé, né? Que a gente sabe que tem o inimigo da nossa vida, ele só vai ali plantando e aumentando mais ainda esse sentimento, né? Ele realmente se aproveita dessas sementes de amargura, né, para produzir frutos amargos na vida da gente, né? Amargo, Então, exatamente. aquelas sementes que são plantadas de amargura, de raiva, né, acho que são sentimentos tão paralisadores, tão nocivos para nossa Sim. alma, realmente se tornam frutos muito amargos no futuro. Talvez hoje, as pessoas que estão assistindo a gente, talvez eles falem, mas não é nada demais. Pode não ser um sentimento, às vezes, só uma raivinha, só uma coisinha pequena. Mas se você não lida com isso, se você não cuida, amanhã se torna algo um pouquinho Vai maior, que vai crescendo. crescendo, vai crescendo. Quando você se der conta, se tornou algo muito grande que você não consegue lidar sozinho mais. Né? Então, Verdade. isso é o perdão para mim. E eu acredito, por causa da minha experiência, que a gente precisa demais da ajuda de Deus para viver essa experiência e perdoar verdadeiramente, genuinamente. Eu passei muitos anos da minha vida sem conseguir viver, experimentar esse sentimento de leveza, de tranquilidade e não conseguir perdoar sozinha. Mas eu Essa só situação consegui com a que ajuda de ocorreu Deus. com você foi na infância ou É, foi eu já na tinha, eu adolescência? tinha, eu tinha 12 anos, acho que a minha história começa assim, a parte ruim mesmo, né? A partir da morte da minha mãe, né? Que foi quando eu tinha Hum, 12 anos, que ela foi assassinada pelo meu pai, e aí ela morreu nos meus braços. Então, a partir da morte dela, eu comecei a viver vários episódios de muita dor, de muita frustração, de nossa, abusos, foram várias histórias. E aí também a questão de não ter o pai, de não ter a mãe, uma família que não era muito estruturada, não ajustada, tinha uma né? estrutura, né? Estruturada, não. Eu acabei indo morar com os meus avós e eles não tinham estrutura para lidar comigo e principalmente para lidar com uma criança que era traumatizada por uma situação como a que eu vivi, né? Sim, Então eu acabei tomando também decisões, né, que me fizeram sofrer demais, né? mais ainda. E aí acho que o extremo que foi quando eu cheguei no meu limite, né, meu fundo do poço, foi a tentativa de suicídio, porque aí foi quando eu tive o meu encontro com Jesus. Né? Então foi o ápice foi na tentativa de suicídio. Então eu já tinha passado por várias coisas ruins. Meu Então Deus. na tentativa de suicídio, quando eu estava com acho que 25 anos, se eu não me engano, agora eu tô por aí, eu tô com 37, tá? Calma. Quando eu estava com 25 anos, foi uma tentativa de suicídio que realmente me levou para os braços de Jesus, porque eu não aguentava mais. O meu desejo realmente era morrer, eu não tinha mais esperança. Né? Então, Nossa, quando eu saí, eu tive um encontro com o Espírito Santo no hospital. E aí, quando eu saí no hospital, o Espírito Santo falou comigo que eu comecei a ouvir uma voz, eu não conseguia identificar. Eu estava meio dopada, meio passando muito mal, né, ali por conta de tudo que aconteceu e tal. E aí eu não entendia quem era, o que que era, não sabia se era médico, mas era uma voz que me trazia muita paz, muita tranquilidade, nossa, me trazia glória aquela a paz que eu nunca Deus, tinha sentido, né? E glória aí a de repente Deus. ele disse assim, filha, o que eu tenho para você é bom, é muito melhor do que tudo que você viveu até agora, né? Então eu adormeci e quando eu acordei essa voz ficou ecoando na minha mente, sabe, no meu coração. Aham. Ficou ali, o Espírito Santo ficou falando comigo. Aí eu entendi de alguma Mostrando maneira esse amor que por eu, você. aí eu entendi de alguma maneira que eu tinha que procurar uma igreja. E acabei chegando na igreja da cidade, assim, meio sem rumo, sem, sabe? Não tinha nada certo. E quando eu cheguei lá, eu reconheci essa voz. A mesma voz que falou comigo no Glória a hospital, Deus, eu reconheci quando eu cheguei na igreja. Então o Espírito Santo estava lá falando glória a comigo de Deus. novo, né? Então ali eu me converti, eu recebi Jesus, eu disse, Jesus, então tá, se você realmente existe, muda a minha Existe. vida, transforma a minha história,
tira essa dor que eu tô sentindo, arranca do meu peito essa dor, porque era uma dor insuportável que eu sentia para querer morrer, né? Então, então foi mais ou menos assim. Aí tem muita história até chegar a isso, né? Mas a gente não tem tempo para contar tudo. Não, mas já foi linda, assim, porque aqui também eu amo trazer testemunhos, né? A semana Aham. passada eu trouxe o testemunho da Cris. E como é bom, porque a gente vê assim o cuidado de Deus, né? A gente vê o antes e o depois, literalmente, né? O que Deus Sim, faz, né? O que você é hoje, né? Então, assim, é uma alegria mesmo. Então, assim, muito bom a gente saber desse trabalhar de Deus, né? E isso. aí, eu queria que você falasse para mim assim, o perdoar é a decisão, porque sempre as pessoas perguntam isso, né? É uma decisão? Sim, Aí é uma você acha que decisão, você já Valéria. respondeu, né? Sim, é uma decisão e é uma Você decisão já respondeu. consciente. A gente faz uma decisão consciente, ao contrário do que as pessoas pensam, Valéria. Eu quero deixar bem claro dessa questão da decisão. Vou te falar pela prática, pela minha experiência prática, não teoria de livro, nem de nada. Quando É você toma uma prático. decisão, é experiência. Não é uma questão, eu ouço muito isso. Em todo livro que você lê, em todo lugar que você for pesquisar sobre perdão, vai falar que perdoar é uma decisão. E de fato é. Sim. O que as pessoas precisam entender é que o fato de você decidir perdoar, Valéria, não quer dizer que amanhã você vai acordar e você realmente deixou de sentir tudo que você sentiu. Houve uma Pode ser transformação assim, né? extrema. Não, como um piscar de olhos. Isso não existe. Uhum. Não existe. Quando o Espírito Santo falou comigo, Vanessa, filha, né? Porque o Espírito me chamava de filha. Você precisa pedir perdão ao seu pai. Ele não disse para mim assim, você vai perdoar o seu pai. O Espírito Santo disse que eu tinha que pedir perdão ao meu pai. Então virou uma confusão na minha cabeça. Eu falei, mas como eu vou pedir perdão para uma pessoa que eu Nossa. não fiz nada para ele? Ao Né? contrário, né? Só que o Espírito Santo tinha os motivos dele. Eu só fui entender isso Sim. muito tempo depois. Então, quando eu falei assim, ok, Espírito Santo, vamos lá, eu decidi então que eu vou perdoar o meu pai. Né, eu vou pedir perdão para ele e vou perdoar. A partir desse momento, Valéria, iniciou um processo de Deus na minha vida. Então, Deus foi trabalhando Sim. diariamente as minhas emoções, o que eu sentia. O Espírito Santo ele foi me moldando para viver a experiência do perdão no fim, depois, algum tempo depois. Depois. Então, é uma E aí decisão que você você percebe que realmente ocorreu, né? O perdão. Não é assim, sim, amanhã já. sim. Não, não existe, não existe. A pessoa fala assim, eu decidi perdoar e perdoei hoje e amanhã eu tô bem. Não, você precisa lidar com seus sentimentos, você precisa resolver o que está Isso dentro que de eu ia te você. perguntar, né? Então é necessário a gente saber o motivo que está levando a esse sofrimento. Esse Sim, sofrimento. É necessário você buscar. você tem que entender o que você está sentindo, trazer para fora isso, dar nomes. Olha, eu sinto raiva porque ele fez isso. Eu me sinto magoada porque aquela pessoa falou aquilo. E isso Falar, mexeu com. expressar, né? Isso, expressar. Então, eu tinha diálogos com Deus diariamente e eu ia expondo e falando, mas eu me sinto assim, eu me sinto assado. Teve um período que o Espírito Santo ele disse para mim assim: fala pro seu pai que você ama ele. Olha só a situação. Nossa. Né? Dentro do contexto. No meu livro, eu relato exatamente como foi. Porque a história é bem longa, não dá pra contar. Porque o meu processo inteiro, Valéria, do primeiro dia em que o Espírito Santo falou comigo até o final durou 1 ano. 1 ano eu demorei para perdoar meu pai. Então eu tomei a decisão e depois de 1 ano eu abracei meu pai e disse e amei Ele ele de falou. verdade. Né? Então quando o Espírito Santo disse para mim assim, liga pro seu pai e diz para ele que você ama ele, eu falei, mas como? Né? Eu não Tá querendo conseguia, o por quê, quê? né? Porque eu falava assim, Espírito Santo, como eu vou dizer pro meu pai que eu amo ele, se o que eu sinto, o senhor sabe o que eu sinto, mas eu vou falar o que eu sinto, eu odeio ele, eu quero que ele morra, era isso que eu falava. Então, era uma coisa muito forte, assim, sabe? Então, a pessoa lá precisa realmente, não é achar que a pessoa fez alguma coisa para ela e por isso ela está sentindo, não, ela tem que saber por quê. E também, Valéria, uma coisa que a gente precisa, e com a maturidade a gente acaba chegando nisso. Poxa, tem certas coisas que a gente acha que as pessoas fizeram para nós e que de fato não existe, só existe na nossa Nossa cabeça. cabeça. Às vezes a nossa estrutura emocional é tão sensível e é tão imatura e Sim. precisa tanto de mais cura em certas coisas, A que gente não uma tá muito coisa bem, aquela palavrinha, né? exatamente.
Às vezes é só uma coisa mal colocada. E como a gente não tá naquele dia 100%, a gente já interpreta diferente e já, entendeu? Já atrapalha tudo. Né? Então, É realmente, verdade. precisa entender os motivos, precisa lidar com as emoções, precisa pôr tudo para fora. É o momento de maior sinceridade, de falar sobre tudo, tanto com Deus quanto com você mesmo, e expor mesmo realmente tudo que você sente. Seja sentimento bom ou sentimento ruim, não ter vergonha. Eu acho que aqui é o momento certinho, porque eu ouvi uma frase, eu assisti uma live sua e eu escutei você falando uma frase, eu queria que você explicasse um pouquinho dela. Acho que está bem casando com o que nós estamos falando. Você falou assim: o perdão é capaz de realinhar todas as coisas na sua vida. Então, eu acredito sim. Quando a gente vive nesse mundo, né, a gente está aqui. Então você tem sua família, você trabalha, você tem as pessoas na igreja que você convive, em diversos lugares e locais diferentes, e você tem conflito o tempo todo. Conflito de ideias, conflito, né, pensamentos diferentes. Às vezes, a gente é ser humano, não é todo dia que a gente está bem. Então, quando a Não. gente vive nesses ambientes, é certo, Valéria, que a gente vai passar por algum conflito em algum momento. Né? Então, se nós não tivermos essa maturidade para lidar com cada uma dessas situações, nós vamos ser consumidos por esses momentos. Então, quando nós aprendemos a perdoar, o que acontece? Quando a gente está diante de uma situação como essa, por exemplo, vou falar por mim. Eu vivi uma experiência em relação ao perdão. A minha espiritualidade hoje é muito mais interessante, muito melhor, muito maior, muito mais profunda do que antes. Aquela experiência que eu vivi com Deus até chegar no perdão me trouxe muita maturidade espiritual. Então você Uhum. cresce É um espiritualmente falando. crescimento. Um crescimento Uhum. espiritual. Você eleva realmente o nível da sua espiritualidade. E por isso, porque você tem uma espiritualidade elevada, você consegue lidar com várias situações da sua vida. Porque é realmente uma experiência muito difícil você lidar com os sentimentos ruins que você sente em relação a outra pessoa, ou em relação a você mesmo, ou até mesmo em relação a Deus. E aí, consequentemente, nós melhoramos os nossos relacionamentos com Sim. todas as pessoas. A minha autoconfiança é outra, né? Eu Sim. era uma pessoa completamente. Eu não confiava em mim mesma, não tinha autoconfiança. Uma pessoa insegura, uma pessoa que não tinha, assim, perspectiva. Hoje não. Hoje eu sou uma pessoa com muito E mais sabe o que você confiante, uma quer, mulher que o sabe o que objetivo. quero. E isso, tenho meus objetivos traçados, corro atrás deles. Talvez não vão ser do jeito que eu gostaria, mas eu sei o que eu Mas tem. quero. Mas eu Aham. tenho, né? Então, a tranquilidade de viver em paz, viver com alegria, são benefícios que o perdão proporciona para nós, que eles realmente transformam, porque eles cercam a nossa vida de todas as formas que você puder imaginar. Por isso essa Vanessa, transformação. e não existe um limite para isso, né? Porque, assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, você perdoa, não é perdoa demais, mas você, as pessoas te ofendem, você é boba, porque você deixa para lá, você. Mas eu vejo que é exatamente isso que você está falando. É algo que não é essas coisas que vão atrapalhar a sua vida, porque você tem essa segurança em Deus, você consegue não deixar essas coisas infiltrar na sua vida para atrapalhar você viver. Então, você concorda com isso? Porque, assim, não existe um limite para perdoar. O perdão, como é uma Eu decisão, acredito que não. Eu acredito que não. Jesus ensinou que a gente tem, que ele disse que a gente tem que perdoar ixi, até quantas 70 vezes? vezes 7. Até 70 Nossa, vezes 7. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer, né? é Que nós muito. devemos perdoar o quanto for Sim, necessário, quantas vezes sim. for necessário. Quando ele diz até 70 vezes 7, ele não está expressando um limite. Ele está justamente Não, dizendo o contrário. Ele está dizendo, olha, filho, o quanto for necessário, né? O seu vai perdoar. desafio é perdoar sem levar em conta quantas vezes. Então, o quanto for necessário, você vai fazer. E é isso. E a gente segue É. em E a frente. gente vai viver dessa maneira Vai mesmo, né? viver. E você, assim, Isso. com certeza, por você abordar esse assunto e você aconselhar muitas pessoas, em relação assim à situação conjugal, né? Você já Uhum.
Porque as pessoas falam assim, perdoa isso, perdoa aquilo, mas quando existe uma traição, ou quando existe um abuso, alguma coisa no casamento, não existe Aham. perdão. Nessa experiência que você tem com pessoas, você já presenciou e sabe se Já. existe esse perdão? Olha, eu já vi situações de casais, e alguns eu e o Flávio, a gente já acompanhou mais de perto, né? Alguns casos, foi possível uma reconciliação e o perdão, e outros casos não, né? Porque assim, Valéria, quando a gente fala sobre, especialmente traição, né, dentro do casamento, é muito complicado. Porque mexe Sim. muito com a autoestima da pessoa, o amor próprio dela, né? E quando a pessoa é traído, ela tem a tendência de se sentir inferior, de se sentir menosprezado, de se sentir realmente o pior ser humano do mundo, né? E ficar tentando encontrar um motivo. E a gente não. A culpa tá nela, né? Isso, por que será que eu fui traído? A gente não quer isso, a gente quer amor, a gente quer ação, a gente quer carinho. Ela representa exatamente o contrário de tudo isso. Né? Então, o primeiro pensamento da pessoa traída é a vingança, a princípio. Principalmente pessoas que não são cristãs, né? Porque traição acontece com pessoas cristãs também, infelizmente. Né? Claro. Mas a vingança é o primeiro pensamento que vem. Ela quer que a outra pessoa sinta dor, que a outra pessoa sinta toda a humilhação que ela passou. Né? Então, superar a traição não é fácil, é difícil. E todos os casais que a gente acompanhou foram experiências bem complicadas, mas assim como todas as outras situações, seja abuso, seja um crime, seja uma palavra maldita, todas as situações, é uma decisão. Né? Agora, em relação ao casamento, o que eu sempre deixo bem claro para todos os casais, quando a gente tem a oportunidade, quando acontece uma situação assim, olha, você disse que perdoou, e aí vocês estão se reconciliando, ok. Então vocês vão sentar, vão conversar, vão resolver ali, ajustar, porque se houve traição é porque alguma coisa estava desalinhada, então vão alinhar o que precisa ser realinhado e não falar mais sobre isso. A partir do momento É. que resolveu ali a situação, Isso, né? conversou o que tinha que conversar, perdoou, reconciliou, morreu o assunto. Não pode mais Tudo tocar bem, no isso, né? A assunto. primeira situação joga na cara, né? Não, não pode, porque senão é impossível você conviver com o marido ou com a esposa que no seu primeiro erro ou numa briguinha boba, porque as brigas vão continuar normalmente, né? Sim. As situações do casamento normal, e aí jogar na Dia a cara o dia. tempo todo o que aconteceu. Então, não dá. Tem que ser, o perdão precisa realmente acontecer e apagar o que aconteceu, esquecer, não, esquecer não vai esquecer, mas não tocar mais no assunto, né? No Não tocar mais assunto. sobre o assunto. E abusadores, assim, situações de pedofilia, algo mais profundo, né? É até difícil da gente falar. E de abusadores em geral, né? A gente vê aí tanto, e hoje, mais ainda com a pandemia, como cresceu esse nível, né, de abuso com as mulheres, né? E você Aham. vê o perdão nisso. Como é uma decisão, já fica até difícil a gente falar, né? É uma decisão da Valéria, pessoa. o perdão, ele é possível é possível e ele é necessário em todas as circunstâncias, né? Sim, Só vai depender mesmo da disposição da pessoa, né? A questão, como você falou no começo, o perdão vai libertar quem perdoa, mas também quem é perdoado de alguma maneira, né? A gente não tem controle sobre o que o perdão vai fazer em relação ao outro, qual efeito o perdão vai ter na vida da outra pessoa quando a gente perdoa. A gente não sabe dizer, eu não sei dizer qual o efeito que o perdão provocou na vida do meu pai, eu sei o que ele fez na minha. Com certeza ele sim. não é a mesma pessoa depois da experiência, mas eu não sei o que provocou nele, só ele sabe. Entendeu? Uhum. Então, por isso que o perdão é uma decisão benéfica para quem decide, para quem pratica. Do contrário, a pessoa ela vai continuar ali alimentando os sentimentos inconscientemente de mágoa, de É, vingança, de desejo. Ou seja, em relação a abusos, especialmente abuso sexual ou abuso da mulher, abuso de todo tipo, né? A pessoa ela vai poder escolher perdoar e continuar convivendo com a pessoa, né? É uma decisão dela.
ou ela vai decidir remover essa pessoa da vida dela. Eu perdoo, eu elimino os meus sentimentos ruins, eu lido com o que eu estou sentindo, mas eu não quero mais conviver com essa pessoa. Eu decido que eu quero viver a minha vida sozinha. A questão toda que a gente precisa entender é que o que é importante mesmo nesse processo é que todas as pessoas têm uma consciência de que o rancor só faz mal para quem o nutre. Então, não adianta você se livrar da pessoa, mas não se livrar do rancor que você sente dela. Então, você pode sim se afastar da pessoa, mas você tem que primeiro resolver o que está dentro de você. Tá? Então, é uma decisão sua. Quando a gente estava falando relacionado a casamento, é exatamente isso. Às vezes a pessoa até se separa, mas ela não perdoa e aquilo convive com ela. Ela não está ao lado da pessoa, mas aquilo tá, então não adiantou, né? Caminha com ela arrastando. É você decidir e perdoar e viver esse processo que, como você falou, não é da noite para o dia, viver esse processo entendendo, né, os seus sentimentos e fazer resolver, né? Ser liberado resolver mesmo. Isso mesmo, Valéria. Como você vê, Vanessa, Deus, né, nisso tudo, né? A ação de Deus. Acho que é a coisa mais importante, né? A ação de Deus talvez seja uma das coisas mais importantes nesse processo. Eu vou dizer por experiência própria. Sem Deus, eu não teria conseguido. Não teria conseguido. O que a gente precisa entender, né? Deus, perdão e amor é o que define Deus, né? Jesus caminhou até a cruz para nos reconciliar com Deus, né? Nos livrando mesmo daquela condição de pecado, de escravos do pecado, nos perdoando, nos livrando mesmo, né? Desse contexto de morte para nos trazer vida, né? Então, e isso é maravilhoso. Então, as pessoas precisam entender o seguinte, eu já ouvi muita gente falar assim, Valéria, porque Deus não faz justiça porque Deus não faz justiça e me ajuda e me defende e faz a pessoa pagar pelo que ela fez. Gente, você está falando de um filho de Deus. A outra pessoa que te feriu é filho de Deus igual a você. Então, a justiça de Deus é pautada no amor e não na vingança. Em nenhum momento Deus vai prejudicar uma outra pessoa para trazer vingança para você. Né? Então, o amor, a justiça de Deus é completamente, totalmente pautada no amor, no cuidado, né? É óbvio que cada um de nós vamos colher os frutos ruins daquilo que a gente plantou. E Deus não tem como mudar isso. Se você fez coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Então, não tem jeito. Mas a justiça de Deus em todo tempo, em toda situação, Valéria, vai ser pautada no amor e não na vingança. Não na vingança. Deus não vai matar seu irmão para você ficar feliz. De jeito nenhum. Opa, agora sim. Agora eu sei que Deus é pai. Ele é maravilhoso. A gente tá pedindo para Deus matar um outro filho dele, entendeu? Tipo assim, prejudicar um outro filho. E não é assim que funciona, né? A história com Deus é diferente, é muito diferente. Vanessa, eu tô amando o nosso papo, né? E assim, eu sei que as pessoas também estão gostando porque a gente está vendo, né? A vivência, né? O que você viveu, né? Relacionado ao perdão. Mas, infelizmente, assim, o nosso tempo já está passando, né? Já tá... É muito rápido, né? A gente nem percebe. Muito rápido, muito rápido. E a gente ainda demorou um pouquinho para entrar. Acabou esse tempo aí, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Amém. Eu queria que você deixasse uma palavra para a gente. Algo que o Senhor colocou no seu coração para abençoar a nossa vida. Tá bom. Eu queria primeiro ler um versículo que ele foi praticamente assim, ele norteia a minha vida completamente, né? Que está em Lucas 6:37. E ele diz assim: não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Isso é maravilhoso. Deus está dizendo pra gente algo que é uma verdade e que não tem muito o que explicar. Ele está sendo muito claro. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e vocês serão perdoados. Então, queridos, eu acredito assim que o perdão, ele é capaz de realinhar
todos os nossos relacionamentos e realinhar realmente a nossa vida, a nossa estrutura, seja com Deus, com você mesmo, e com as outras pessoas. Perdoar é um ato que exige grande força, coragem, é uma experiência que nos liberta de nós mesmos, porque nós não ficamos ali alimentando aquele sentimento tão ruim dentro de nós, para vivermos uma vida distante de ressentimentos que amargam tanto a nossa história, a nossa jornada. Então hoje é o dia que o Senhor escolheu para você decidir romper com esse ciclo de amargura e decidir perdoar. É uma decisão e só depende de você. O processo, depois da sua decisão, fica tranquilo, que ele vai te ajudar. Para você que tem dificuldade, vou te dar uma dica que aconteceu comigo. E para você que está vivendo uma experiência parecida e precisa perdoar alguém, peça para o Senhor uma estratégia. Deus, me dê uma estratégia para conseguir alcançar, né, o coração dessa pessoa, para que ela também me perdoe, porque é complicado, né? Então é isso. Viva cada dia como se fosse o último e não viva amargurado, alimentando rancor, alimentando mágoa. Pelo contrário, ame em todo tempo. Você será o maior beneficiado se você decidir amar ao invés de sentir raiva ou de sentir ódio de alguém, amargura ou qualquer sentimento que seja negativo. Sempre vá para o lado positivo. Amém. É exatamente assim, acho que o que você falou, né? É algo. Viva o hoje, né? Porque assim, quem não perdoa tá vivendo ali do passado. Parou lá naquele dia, Isso. né? E aí não vai conseguir viver esse futuro que o Senhor preparou pra gente, né? Então, viva E às o vezes é hoje. algo tão extraordinário, Valéria, é algo tão precioso. Às vezes um futuro tão lindo que Deus tem para a pessoa, mas ela não consegue atravessar aquela Só porta tá porque ela esperando está. aqui lá, Entendeu? Precisa ela romper essa romper, né? barreira. Precisa romper essa barreira da amargura. Porque não dá pra gente experimentar tanta coisa maravilhosa de Deus com o coração amargurado. A gente não vai desfrutar, porque a gente vai ser triste. Como que você vai desfrutar de coisas maravilhosas que Deus te dá se você é uma alma triste, uma alma angustiada? Não tem como, né? É impossível. É impossível. Consegue viver. Vanessa, muito obrigada. Nossa, assim, nós Eu que agradecemos de coração agradeço. mesmo. Foi um tempo precioso. Espero fazer outras, né? A Vamos, gente vamos bater combinar de fazer papo outras, com certeza, aprofundar um pouquinho mais, falar de outros mais o assuntos. assunto. Tinha A tanta gente se coisa que a gente. conheceu. A gente Agora a pode. gente vai desenvolver mais. Com certeza, vai ser uma honra estar aqui com você de novo, conversando, falando, contando a experiência. Sempre, sempre, Valéria. Obrigada mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz de participar aqui com Eu vocês, queria... viu? Nossa, obrigada mesmo. Eu queria que você falasse onde as pessoas encontram o seu livro. O pessoal pode entrar no meu Instagram, Vanessa Chaves Oficial, e lá na minha bio vai ter o link que ela pode acessar lá, e aí vai ter todos os lugares, todas as lojas que o livro é vendido. Então ela pode comprar por lá, tá bom? Eu sei que tem várias lojas vendendo e eu coloquei o link de todas elas lá, em um link só eu coloquei o link de todas as lojas. Você pode acessar lá na minha bio no Instagram, Vanessa Chaves Oficial. Então aproveita para me seguir também. Todos os dias eu posto bastante conteúdo sobre perdão, sobre viver plenamente, sobre o amor, sobre tudo. Eu amei aquele do abacaxi que você fez, ficou Você muito viu? legal. Parabéns, Abacaxi, descasca ele e come. Tipo do limão, pega o limão, faz uma limonada, né? Tipo isso. A minha vida é assim, legal. Tá ruim, vamos ajudar a ficar Vanessa, bom. olha só, eu abençoo a sua vida em nome de Jesus, declaro a Amém. bênção sobre a sua casa, o poder Amém, do Senhor, Jesus. a sabedoria, todo o amor de Cristo sobre a sua vida e sobre a sua família, que é onde Amém, você Jesus. colocar a mão seja abençoado, onde você pisar o pé seja abençoado, que você continue Amém. propagando o amor de Cristo em nome de Jesus. Amém, Tá bom? Valéria, amém. Muito Obrigada, Deus abençoe. mesmo. Amém. Deus abençoe. Um beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Isso mesmo. Se você quiser ficar por aqui, eu sempre faço uma saideira com a música do Baruch. E o Senhor, Deus continua sendo bom na nossa vida.
E aí eu vou dançar um pouquinho aqui. Se você quiser dançar comigo, seja bem-vinda. Tá bom, Na loucura, no mimo obrigada. dos filhos. Tá joia, um beijo. Bem, gente, Eu vou não sair aqui, esqueçam. mas eu vou continuar te ouvindo, tá? Tá bom, beijo. Beijo, Não tchau, esqueça. gente. Tchauzinho. Perdoar é decisão. Então, faça a limpeza aí na sua vida. Tire todo o rancor, tá bom? E agora a nossa saideira. Uhul! Faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar.